Presidente, a torcida do Flamengo pediu para televisar o jogo? Exatamente. Hoje é dia de festa para o Flamengo, aniversário do nosso clube. E a torcida não foi só do Rio de Janeiro, principalmente de todo o país, principalmente da Amazônia, de onde me ligaram, pedindo que transmitisse o jogo. Dia do aniversário do clube, aceitei, mas desde que as emissoras de televisão leiam a nota oficial a ser remetida pelo clube. Mas seria uma falha perdoável se tivesse sido a primeira. Mas o atleta já repetidas vezes tem brincado em serviço e nós encaramos a nossa profissão com seriedade e temos que encarar também o futebol com seriedade quando fazemos a nossa parte como diretor. Meu contrato já terminou, estou no prazo de 60 dias aí, irei de férias lá em casa, mais tranquilo, eu vou pensar para onde eu vou, porque time tem demais no Brasil, eu acredito que não vai faltar, porque eu tenho confiança no meu futebol e tenho condições de mostrar minha bola em outros estados. O Campos, jogador, na sua melhor forma, jogando futebol consciente, ofensivo e objetivo que ele tem, é jogador para escrete brasileiro. Agora, provocando a expulsão, como ele fez contra o Palmeiras, e saindo por ter agredido um jogador do São Paulo, aí deixa furo. Então é isso que tem que consertar. A parte em que ele se irrita ou é provocado e vai ser expulso. Aí é prejuízo para o clube. Mas nós estamos conscientizando o jogador para produzir aquilo que pode, sem se irritar e sair do jogo. Acho que talvez seja a minha vontade de querer ganhar o jogo e sempre entrando em jogadas violentas, onde também os outros jogadores dão uma pancada em mim demais. E quando eu vou dar, o juiz talvez tenha má intenção e nesse caso eu estou sempre levando desvantagem. O último treino do Palmeiras foi feito debaixo de chuva. O técnico Jorge Vera acompanhou muito de perto porque ele tinha pelo menos um problema que era do goleiro Leão e parece que foi superado, não é, Jorge? Graças a Deus o Leão terá condições para logo mais à noite e eu espero que o Palmeiras reedite a atuação contra o São Paulo. O pessoal agora está esperando o Palmeiras forte de novo. Ficou muito bem impressionado com a vitória sobre o São Paulo, né, Jorge? O Palmeiras já está do jeito que você gosta ou não? Não, ainda falta muita coisa. Mas a vitória deu uma animação muito grande e eu espero com a vitória de hoje, que com toda certeza virá, nós esperamos que venha, possamos ficar em primeiro lugar da chave e terminar essa classificação muito bem. Jogadores do Fluminense estão chegando agora às Laranjeiras para o almoço. A partida para o Maracanã está marcada para as 3h30. O técnico Pinheiro promete um time ofensivo para a tarde de hoje contra o Flamengo. Boa tarde, exatamente. Mexemos um bocadinho na equipe. Espero que o Fluminense possa fazer uma boa apresentação, apesar de ser um jogo muito difícil. Fla-Flu é sempre Fla-Flu, mas estamos preparados. Se Deus quiser, temos certeza que faremos uma boa apresentação. Esse prenúncio de crise no Fluminense pode atrapalhar psicologicamente a moçada, não? Principalmente os novos? Absolutamente. Eu não sei que houve crise no Fluminense. Apenas houve modificação na equipe. Crise não existiu no Fluminense. Nós perdemos uma partida por confiança. Uma equipe que está invicta, está com 13 pontos, junto com o Fluminense e o Flamengo com 15. Portanto, não existe essa crise. Na apresentação de hoje de manhã na Gávea, os jogadores do Flamengo falaram muito sobre o novo Flu. O zagueiro Dequinha disse qual a revelação mais perigosa do ataque do Fluminense. O Gilson é um jogador, apesar de ter baixa estatura, é um jogador perigoso. Já joguei contra ele no juvenil e eu acho que nós devemos tomar bastante cuidado com ele. É um jogador perigoso, arisco, assim como todo o ataque do Fluminense. Mas acho que nós devemos ter um cuidado especial com o Gilson, já que ele é um jogador arisco, veloz, e vamos procurar marcá-lo para que não possamos sofrer gol nessa partida contra o Fluminense. Ontem, Muricy, foi confirmado que o São Paulo fez a melhor campanha realmente, inclusive vencendo o seu principal adversário, o Palmeiras. Você gostou de sua atuação e de todo o time? O time do São Paulo ontem foi muito bem, porque no segundo tempo a marcação do Palmeiras era homem a homem, então estava dificultando o trabalho do São Paulo. Mas no segundo tempo eu acho que o preparo físico do São Paulo valeu, porque a moçada começou a se mexer, e aí foi que atrapalhou a defesa do Palmeiras. Eu acho que eu tive uma relação boa. Você, no segundo tempo, que sentiu que estava jogando todo o seu futebol? No segundo tempo, porque no primeiro tempo o Jair Gonçalves, onde que eu ia, ele estava atrás, então dificultava um pouco o meu trabalho. E no segundo tempo eu acho que ele pregou um pouco, aí facilitou para mim, eu me mexi muito, então ele não aguentou o ritmo. E eu acho que no segundo tempo eu joguei melhor.
E a exibição do time todo em si? Em outras partidas rendeu mais? Em outras partidas foi boa, né? Mas essa partida contra o São Paulo foi um pouco de inteligência, porque o Palmeiras se desgastou muito no primeiro tempo e o São Paulo soube usar a cabeça e atacar e defender no segundo tempo. Foi o que aconteceu, 1 a 0 para o São Paulo. De fato é uma pena, eu vou para as suas palavras, e acredito que o clube aqui presente, o mais importante disso tudo, que atravessa mais o aniversário, é a gente brindar com uma bonita vitória. É isso que pode se regulamentar. Apesar de nunca ter jogado no Maracanã, os jogadores do Londrina não chegam a se assustar com isso, porque tem jogadores experientes, como o artilheiro Brandão, que apesar de vacilar para falar, espera se consagrar. Você tem quantos gols? Eu estou apenas com 5 gols. E daqui para frente prometo fazer mais, porque eu venho de uma boa campanha. E eu tenho certeza, se nosso time jogar como jogamos contra o Americano em Campos, nós vamos levar uma boa vitória frente ao Botafogo, apesar do Botafogo ser o favorito. E eu tenho certeza e confiança na nossa equipe, que veio lá do interior do Paraná, mas com a esperança de vencer o Botafogo dentro do Maracanã. A sua vinda para Ponte Preta é uma boa? É uma ótima, entende? Porque eu vou continuar na minha carreira vitoriosa e sendo artilheiro e campeão. Eu vim para a Ponte só para ser campeão nacional, assim como eu fui pelo Atlético Mineiro e pelo Internacional. E vim para a Ponte para mais troféus, mais glória e retribuir a confiança da Ponte Preta na pessoa do seu presidente, da diretoria, que confiaram no Dadá Maravilha, que atualmente é Rei Dadá. E tudo bem, numa boa, fazer os gols para os paulistas, já que eles viram os gols do Dadá só pela televisão. Eu acho que ela conseguiu isso no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Flamengo soube tranquilamente, com a calma de seus jogadores, chegar aos 2 a 0 e depois manter o placar. Antes do gol que você fez? Foi uma linda jogada do Osnir, ele recebeu um lançamento na frente, jogada que nós já estamos acostumados a fazer no Flamengo. Ele foi pela linha de fundo, ameaçou dar no gol, deu para trás. Eu vim acompanhando o lance, apesar do lateral direito ter me empurrado e consegui tocar na bola, fazer o primeiro gol. Isso daí ajudou o Flamengo a conseguir mais um triunfo. A ausência do Coutinho trouxe alguma modificação na maneira de jogar da equipe? Não, porque o Jaime já estava, mesmo quando estava o Coutinho, ele era seu assistente, então sabia como é que o Coutinho trabalhava e quase os dois trocavam opiniões. Então a equipe do Flamengo não mudou praticamente nada, apenas a equipe continua unida, sólida, procurando jogar sempre em conjunto, por isso que nós temos nos dado muito bem. O time chegou a Curitiba, no Paraná, onde joga amanhã com muita calma. Entre os jogadores, a mesma dedicação de sempre aos treinos. A ausência de Falcão, que ficou em Porto Alegre enquanto não se decide se vai ou não para o Corinthians, fez de Caçapava o principal jogador do Internacional. E ele explica o que está acontecendo com o time. O Internacional mudou bastante e os jogadores que estão na equipe têm condições de dar aquele ritmo que o Internacional de 76 deu. Então eu acho que o Internacional não está vivendo apenas de nome e a gente sabe dos valores que o Internacional tem e isso aí a gente está demonstrando dentro de campo. Eu estou bastante contente por realizar meu sonho em jogar no futebol do Rio e pretendo assim conseguir ser titular da equipe do América, fazer uma boa campanha nesse nacional, porque isso vai ser muito bom para mim e é uma grande oportunidade de mostrar meu futebol para o Brasil. Seu preparo físico está bom para chegar e entrar logo no time do América? Está, porque eu venho treinando aí juntamente com os demais companheiros do Operário e os treinamentos são bastante puxados. Inclusive nos 3.000 metros eu tive o melhor tempo e eu estou bem preparado mesmo e acredito que chegando no América eu vou chegar e vou entrar e não vou ter problema físico. Nessa maratona, Peter, que é o Campeonato Brasileiro, o que você acha das condições do seu time para chegar no fim? Olha, a modesta parte, nossa equipe sempre se apresentou bem no Campeonato Nacional. Nós, graças a Deus, sempre fizemos boas campanhas, sempre chegamos entre os grandes do Brasil. E nós esperamos mais uma vez que nós possamos repetir as boas campanhas feitas anos passados e elevarmos ainda mais o nome do Estado de Goiás e também o nosso nome como profissional. O Anildo é a principal peça do time do Santa Cruz para o Campeonato Nacional. Este ano, ele esteve na Seleção Brasileira e no Corinthians.
Você não ficou na fossa por não ter participado da festa corintiana, não, Givanildo? Claro que senti, porque na verdade acredito que depois de seleção todo jogador tinha um desejo de ser campeão pelo Corinthians. Na verdade eu fui, não tão atuante como foram os que disputaram as partidas finais, mas na verdade joguei 21 partidas e por isso me considero campeão. Agora seria muito bom, como você falou, se eu estivesse na final, por isso na verdade fiquei um pouquinho na fossa. E o que é que você espera do Santa Cruz no Campeonato Nacional? Olha, eu espero muito, porque já conheço muito bem o Santa Cruz, depois de uma passagem no Corinthians, em que encontrei quase o mesmo time, aquele de 75. Então, por isso, eu acho que temos condições de fazer uma boa campanha, isso dependendo de nós mesmos, de botarmos na cabeça, ficarmos conscientes de que temos uma boa equipe e condições de enfrentar qualquer equipe do Brasil. O Santa estreia neste domingo contra o Botafogo em João Pessoa, do Recife para o noticiário da Copa Brasil. Vocês venceram o Fluminense de Feira de Santana. Agora, que tal vencer o Fluminense do Rio de Janeiro? Não, isso aí, se acontecesse isso, entende? Era uma boa pra gente, porque a gente vem lá de Sergipe e o Fluminense, time do Sul, com aquele nome, entende? O Susclaque do escrete brasileiro. E pra gente vencer eles, tem que se empolgar em campo, empenho, luta e tudo mais, pra eles conseguem uma vitória. E se sair com o vitorioso, vai ser muito importante pra gente. Houve um contato aí, antes daquela reunião que os presidentes tiveram em Londrina, eu soube, inclusive pelo próprio vice-presidente do Botafogo, o Rogério Corrêa, do interesse do Fluminense. E eu tenho muito contato com o Riva me disse isso também, depois parece que o negócio esfriou. Agora, eu acho que quando o negócio é feito com lucro para as três partes, no caso do Fluminense, Botafogo e o jogador, eu retornaria com muito prazer ao Fluminense. O Pinheiro já tem o time do Fluminense escalado para enfrentar o Sergipe esta tarde no Maracanã. Pinheiro, qual é o time? Renato, Rubens, Miguel, Edinho, Marinho, Pintinho, Kleber, Rivelino, Cafuringa, Gilson e Zezé. Apesar de na tabela da CBB o jogo está marcado para as 21 horas, Fluminense e Sergipe jogarão às 17 horas no Maracanã. Copa Brasil, Rio. Depois do jogo, o novato Pita, do esporte, justificou a má campanha do time na Copa Brasil. Nesse campeonato nacional, que seja sentindo os reflexos do que foi o campeonato regional em Recife. Muito desgaste, muita luta. Estreamos contra equipes que nós tínhamos que fazer 3 pontos em menos de 24 horas. E não foi possível sequer conseguir uma vitória. E isso reflete no moral da equipe e estamos assim sofrendo derrotas consecutivas. Mas eu ainda acredito no espírito de luta de cada um e vamos procurar agora na fase de repescagem, na fase final dos perdedores, procurar a classificação e assim já dar um passo à frente dos demais. O Internacional de Porto Alegre veio a São Paulo e convidou o técnico Minelli para voltar para o Sul. Doutor Henri Aidar, presidente do São Paulo, o senhor vai deixar o Minelli sair do São Paulo, doutor Henri? Apenas não foi o Internacional que convidou, foram os 2 candidatos à presidência do Internacional. Mas é tanto empenho que de maneira que eles, inclusive, calculam a sua campanha eleitoral na contratação do Minelli. Eu acho que se o Minelli for para a presidência do Internacional, nós nada teremos a opor, ele irá. Mas como técnico ele continuará no São Paulo. O doutor Henri Aidar é presidente do São Paulo há 7 anos e esse seu mandato atual vai até o próximo mês de abril, de São Paulo para a Copa Brasil. Você gosta do Armando Marcos? É um movido, sabe? Ele faz muita papagaiada. Ele é um pouquinho exibicionista, mas é um excelente árbitro, não tem dúvida. Eu não gosto dele. Não gosta? Não. Já viu ele apitar? Não, nunca assisti. Mas a opinião que a senhora tem dele não é favorável? Não, não é favorável. Dele eu não gosto. Qual é o seu nome? É Armando Nunes Castanheira da Rosa Marques. Como tudo está encurtando meu nome também, é só Armando Marques. Quantos anos você tem? 45. Olha, ele tecnicamente, eu acho que ele foi um bom juiz. Eu acho que a época do Armando Marques já passou a outros juízes muito mais capacitados do que ele. Eu era uma negação jogando futebol, né? Eu fui ponta direita, acabei na ponta esquerda, acabei dono da bola, mas nem dono da bola eu consegui jogar, depois fui ser técnico, acabaram me entregando o apito, era o juiz do time. E por aí fui, acabei fazendo curso lá no estado do Rio. Agora é tudo Rio de Janeiro, naquele tempo era só o estado do Rio, né? Porque eu já não sei mais o que eu sei. Não é, você nunca xingou juiz? Ah, já. Quando levou o time de pé, eu xingo pacas. Armando, você cuida muito da sua postura dentro do campo? É um elemento para você fundamental? Eu acho que é um elemento fundamental para todas as pessoas com atividade pública que se apresentam em espetáculos públicos, eles cuidem da sua postura. Evidentemente,
Não tem cabimento um juiz de ombro caído, todo mulambenba, não dá cabimento. Você tem que ter, pelo menos, a imagem da função que ele exerce. O que acha dos gestos dele no campo, quando ele chama o jogador para repreender? Justos, nossa, gestos dele justos, porque quando ele, às vezes quando ele faz os gestos dele, quando o jogador, né, vai dar cartão amarelo, tudo, eu só não concordo ele colocar o dedo no rosto do jogador. Eu não posso pôr ele no outro dedo no momento. Você só pode usar roupa preta, Armando, ou você poderia usar o uniforme de uma outra cor? Isso é brincadeira, né? Não, estou falando porque na Copa do Mundo tem um juiz capitão de vermelho. Tá bom, graça, tá bom, graça. Se sou eu que estou com aquela roupa vermelha, não tem couro que chegue. Eu boto preto, gola branca, punho branco, ando todo duro, boto o dedo, dou soco na mesa, engrosso a voz, boto o mingau na voz, tem couro. E tem couro. O cara bota, você sabe, o cara bota vermelho, vermelho brilhante, vermelho chocante, e amassou. Mas eu soube que você já usou uma camisa amarela, muito bonita, muito... Amarela? Amarela? Amarela, Zé? Cor era, mano. Amarela, essa pobreza dessa cor amarela? Eu usava uma cor ouro velho. É diferente de amarelo. Você fala amarelo, é ouro velho. É diferente, Juarez. E depois do jogo, o artilheiro Serginho explicou como fez os gols do São Paulo. Você dominou a bola com a mão no segundo gol? Não, não foi dominar, na verdade. A minha mão estava colada no corpo e bateu. Mas sem intenção, como eu já te frisei, sem intenção de bater a mão na bola. Acredito que o jogo foi bastante justo e eles vieram aqui praticamente para empatar o jogo e para perder de pouco. Você acha que dá para alcançar o Reinaldo na classificação dos artilheiros? É, também difícil, ele está com 14, eu estou com 5, mas nada é impossível, entendeu? Eu vou fazer o possível se eu não tomar a suspensão da expulsão contra o Palmeiras, se eu manter esse mesmo ritmo. Você admite que num lance infeliz tenha causado a derrota do Fluminense? Está chorando por causa disso, Marinho? Não, eu fui culpado da derrota, me responsabilizo por isso. Entende? Eu acho que sou um profissional. Eu acho que o único erro na partida que eu tive foi esse e surgiu o lance do gol. É sido falha do Marinho? Acho que não, porque a bola foi bem tocada para o Renato, mas devido a bastante molhado o campo, a bola parou. Eu, com confiança, tomei a bola do Renato e fiz o gol. O América do Rio joga contra o Bahia hoje à noite na Fonte Nova. E Dé, seu novo destaque, está confiante. Bom, realmente é sempre um prazer voltar aqui a Salvador e encontrar essa terra maravilhosa. Por isso eu acho que no futebol eu sempre tenho dado muita sorte aqui quando enfrento o Bahia e o Vitória. Realmente eu me lembro que apenas perdi uma partida, foi a minha estreia pelo Botafogo e agora representando o nosso querido América, eu também espero continuar com essa nossa sorte e conseguir um bom resultado contra o Bahia. Ramos Delgado não foi feliz na estreia, mas não estava zangado. Ele conhece melhor do que ninguém o que acontece em campo. A América veio aqui para se defender e jogar um contra-ataque e encontrar a possibilidade de um gol que fez no gol de empate. E depois, raramente, jogou para se defender. Logicamente, o pessoal nosso ficou melhor um pouquinho nervoso por querer mostrar, não mostrar serviço para mim, sino querer me agradar ou fazer o que eles verdadeiramente tinham pensado fazer e não saiu como a gente pensava. Insólito, autoconfiante, tudo o que vocês quiserem. Mas o goleiro Rui, do Operário, decididamente tem bons argumentos para que seu clube não contrate o goleiro Manga, dispensado pelo Internacional. O Manga viria só para 3 meses, é um jogador de 44 anos, e eu acredito que eles poderiam prestigiar a minha pessoa, que só tem 24, e posso dar muito mais para o Operário do que o Manga. A guerra dos paulistas com o Cláudio Coutinho pode influir de alguma maneira na sua participação na seleção brasileira? Não, não creio. Eu acho que não existe guerra. O que existe é uma incompreensão de alguma parte da imprensa sobre o trabalho do Cláudio Coutinho, que eu reputo um dos melhores que conheci. E acredito que isso não vai interferir em nada na convocação futura de seleções brasileiras e jogadores paulistas. Alex, você continua se recusando a receber os bichos do Corinthians para que o seu passe não seja muito valorizado. Você pretende realmente mudar de clube ao final do contrato? Não pretendo mudar de clube, inclusive já recebi os prêmios atrasados para evitar um atrito maior. Só tenho certeza que talvez haja uma grande dificuldade quando a renovação do meu contrato em agosto de 80. Você pensa em jogar no exterior? Não, dificilmente sair daqui. Eu pretendo disputar a Copa do Mundo, acredito que saindo para a Europa ou Estados Unidos, eu teria muito prejudicado essa minha
previsão de ter possibilidade de jogar na Copa. Lógico, eu devo ser vilão mesmo. Eu sempre fui um jogador tipo rebelde, dito pelos dirigentes, sempre combatido pelos dirigentes, mas fui um jogador que sempre deu alegria à minha torcida. Lógico, eu devo ser vilão mesmo. Minha família, por incrível que pareça, foi o único que saiu dessa maneira, com fama de valentão, de brigão, e o único também que deu para poder jogar futebol. Lógico, eu devo ser vilão mesmo. Mas a realidade é o seguinte, nas equipes que eu jogo, realmente a torcida pode ficar tranquila, eu dou tranquilidade, dou segurança. Lógico, eu devo ser vilão mesmo. Eu vou ser sempre assim, nunca vou bajular ninguém, não vou ser daqueles que puxam saco realmente para poder sobreviver. Lógico, eu devo ser vilão mesmo. Você achar o que é o certo realmente custa caro, isso eu tenho sofrido na carne. Lógico, eu devo ser vilão mesmo. Eu acho que realmente os dirigentes ainda não têm como entender o pensamento dos jogadores. Lógico, eu devo ser vilão mesmo. Devido assim falta de um pouco assim de virtude de alguém que não tinha condição de aparecer, então procurou aparecer marginalizando as pessoas. Lógico, eu devo ser vilão mesmo. O jogador de futebol no Brasil, ele é tratado como máquina, como objeto, como escravo. Lógico, eu devo ser vilão mesmo. Me custa caro realmente procurar os meus direitos. Não só a mim, como também a quem procura os direitos. Lógico, eu devo ser vilão mesmo. Completamente diferente. Fora do campo sou que nem um amor. Lógico, eu devo ser vilão mesmo. O Almir sempre falava para mim assim, César, o negócio é o seguinte, o jogador que se honra, realmente centroavante, se ele sair de campo sem um gol, ele é muito covarde. Então ele se torna um homem covarde, um centroavante covarde. Então eu fiquei com isso sempre na minha cabeça. Então eu ficava invocado, eu tinha que sair do campo com gol. Ou menos procurava expulsão, mas tinha que sair com gol. O centroavante, para ser centroavante, tem que jogar naquele espaço ali, que é muito curto, como você falou, e muito tumultuado, onde há muita gente. Então por isso você tem que levar a pancada e saber levar a pancada e não revidar na hora errada, revidar na hora certa. Eu tinha uma escola sensacional, um professor sensacional que era falecido, que é o facilitado Almir, e ele me ajudou bastante. O Almir fez o meu primeiro contrato no Flamengo. É um homem que Deus tenha em bom lugar, entendeu? Mas é um homem que eu sempre procurei olhar ele como um Deus para mim. Era um cara que eu me inspirei muito. E deu tudo certo, graças a Deus. Ele era um bandido? Na opinião dos covardes, ele era um bandido. Eu acho o seguinte, eu acho que a pessoa tem que ser o que era, entende? Nunca mudar e deixar de ser aquilo. Eu acho que eu, sinceramente, no meu caso, eu nunca vou deixar de ser um sujeito agressivo e um sujeito valente, principalmente na minha profissão, mas sempre procurando respeitar as pessoas e tratar bem. Agora, mudar a imagem, eu acho que é de maneira alguma. Eu acho que a pessoa, quando nasce para ser uma coisa, quer ser uma coisa, vai até o fim, porque é a melhor coisa que existe. Eu acho que cada um tem sua maneira de agir dentro de campo. Eu tenho a minha, outros jogadores têm completamente diferente. Mas para mim, entrar em campo, é lógico que tem aquela imagem já de jogador que entra em campo para ficar zucrinando. Não, eu acho que para mim o mais importante é entrar em campo e batalhar de todas as maneiras para ver se consigo fazer o time ganhar. Eu acho que futebol é trabalho, serviço, é uma profissão que a gente tem que levar a sério. Então, dentro do campo, tem que usar de toda maneira, de toda artimanha para você conseguir ganhar uma partida. É lógico que cada um tem a sua filosofia de jogo. E eu acho que o zagueiro tem que se impor dentro da área. O zagueiro, em primeiro lugar, tem que ser respeitado pelo adversário. O adversário, quando vai jogar, no caso, contra a Portuguesa, ele sabe que vai me enfrentar, ele tem que ter respeito, tem que saber que realmente ali na zona onde eu comando, ele tem que me respeitar. Eu acho que eu nunca fui, criador de caso. Realmente tive essa imagem porque pelo tratamento que dão até hoje ao jogador de futebol. Então, pela nossa classe ser muito desunida, então é difícil a gente, pelo menos, reivindicar e conseguirmos, o que nós queremos. Então eu fui um dos jogadores que realmente me preocupei muito com meus companheiros, em quase todos os clubes que eu joguei, pelo tratamento que nos davam. E isso foi, me marginalizando dentro dos clubes que eu joguei, pelas reivindicações que eu fazia. E pelos tratamentos que eram dados a nós, jogadores, por certos dirigentes. Então eu não me conformava com esse tipo de tratamento e sempre contestei. Infelizmente no futebol, a gente falando a verdade, é multado, é encostado, é vendido. Foi o meu caso. Eu sempre procurei ser leal na minha profissão, ser um bom profissional, mas na opinião dos dirigentes eu era um mau caráter, um mau profissional. E eu acredito que os dirigentes possam pensar
que esse jogador tenha assim, uma liderança negativa, entende? Então procuram afastá-lo e eu acho que prejudica assim a nossa profissão. O diretor faz o papel dele, o dirigente, o presidente, o vice-presidente, o diretor do departamento profissional. Ele faz o papel de dirigente. E se você não procurar prevalecer os seus direitos, eles evidentemente tomam conta da situação. Infelizmente no futebol brasileiro, aqueles que falam um pouco mais, aqueles que exigem mais seus direitos, são aqueles que são mais marcados, são taxados como marginais. Então isso perante a imprensa, perante a opinião pública, fica muito ruim, porque inclusive em termos de um outro contrato, em termos de uma transferência, as pessoas que não têm a convivência com a gente do dia a dia, as pessoas que não conhecem a gente, a palavra marginal, como eu disse a você, pega muito mal. Então amanhã, se você for fazer uma transferência ou mesmo um contrato, um novo contrato, ou uma diretoria que está entrando, então você taxado de marginal pega muito mal. Eu tive realmente alguns problemas até com torcedores, pela maneira como eles nos tratam. Às vezes você é ofendido na rua ou em certos lugares que você vai, em companhia de amigos ou até mesmo da sua namorada, certas vezes você escuta coisas que não deve. Então, até algumas vezes tomei iniciativas de partir até para a briga. E isso acontece com vários jogadores dentro do nosso futebol. Às vezes o torcedor não se conforma com o tipo de vida que você leva, ou com o tipo de respostas que você dá, ou com o tipo de atitudes que você toma dentro do clube, e o torcedor passa a ter uma antipatia por você e às vezes até te ofende. Hoje em dia nós podemos recolher a cabeça da forca e tirarmos a cabeça da paulada. Isso é, recorrendo aos nossos direitos, não deixando que nos marginalizem. O termo é esse, nos marginalizam, mas nós estamos saindo de uma marginalização. O time se portou muito bem frente ao Flamengo. Eu acho que a vitória foi bastante justa. Nós tivemos várias oportunidades, conseguimos marcar 3 dessas oportunidades. Eu acho que o importante é isso, é o Vasco ganhar. E estamos ainda almejando ainda o título da Taça Guanabara. Eu acredito que a vitória foi merecida porque o time do Flamengo soube fazer com que nós merecêssemos uma vitória. Porque eles correram bastante e foi uma vitória suave. Eu acredito que se nós continuarmos assim, dará para a gente chegar ao que a gente deseja, que é o título da Taça Guanabara. Manga chegou no aeroporto internacional às 4 da tarde e uma parte da torcida do Operário aguardavam para prestar a primeira homenagem. Manga foi direto do aeroporto para a sede do Operário Futebol Clube. Ali o veterano goleiro ficou sabendo sobre o apoio da torcida para a sua contratação. O chamamento da torcida respondeu presente até acima da nossa expectativa. Nós estamos muito satisfeitos e convencidos de que fizemos uma grande aquisição. Manga, como é que você vê a torcida pedindo a sua contratação e ajudando nessa contratação? Sabe, pela primeira vez que eu vejo isso na minha contratação, se Deus ajudar que saia mesmo, eu acredito que o entusiasmo é muito grande, essa gente aqui, e nunca vi um goleiro dessa qualidade aqui da seleção brasileira, um nível de seleção brasileira, um nível de grandes equipes que eu joguei no Brasil. Eu acredito que eles têm toda a confiança em mim. O goleiro Manga já tem data para estrear no Operário Futebol Clube. Será no dia 23 em Caxias do Sul, contra o Caxias. Você sabe que é difícil eu antecipar. Eu tenho no meu pensamento, irei conversar com o jogador Rivelino, que por sinal contra o Flamengo, ele tomou a iniciativa de ficar na frente dos backs, fez uma excelente partida, de modo que Rivelino profissional que é, acredito que eu conversando com ele, talvez ele me facilite esse problema que eu tenho no momento. Você aceitaria jogar na frente dos zagueiros? É difícil, nunca joguei nessa posição, somente no domingo uma necessidade, fiquei um pouco mais plantado lá atrás. E eu acho que se não tiver um outro jogador, se o Pinheiro achar que devo jogar ali, quero somente uma partida. O importante é acertar para que tudo corra bem, que o Fluminense possa fazer uma boa partida. Você jogou bem na partida contra o Flamengo nessa posição, mas não é uma posição que você gosta de jogar? Não, não é nada disso, é uma posição outra. Claro que hoje em dia, no futebol atual, você tem que saber ir ao ataque, marcar também, porque não é só receber bola no pé. Eu acho que tantos pontos atualmente você vê que é a necessidade do combate. Então, se o Pinheiro achar que tem que jogar mais um pouquinho atrás, vamos jogar, vamos acertar a equipe. Reinaldo, quando você chega ao Mineirão, o que você sente?
É muita disposição em começar a trabalhar. Venho com muita ansiedade, vontade de jogar logo, para a gente terminar o nosso trabalho tudo bem e, se possível, sair vitoriosos. Quando ainda era técnico do juvenil do Atlético, Barbatana descobriu o Reinaldo e o trouxe para o seu time. Como é que foi a história, Barbatana? Bom, nós havíamos terminado um campeonato da categoria aqui em Belo Horizonte, e anos anterior fui até minha terra fazer um amistoso, observar jogadores para a categoria. Me indicaram o Reinaldo, um garoto, isso foi em 1971, um garoto de 13 para 14 anos. Eu o trouxe, não vi jogar porque eu não tive tempo, trouxe para treinar na Vila Olímpica, e outros profissionais, no primeiro treino que eu pedi para ser observado, ele se apresentou tão bem que mereceu um contrato, naturalmente ficou integrando o plantel do Atlético. Reinaldo, quando você coloca a camisa do Atlético, que pega a camisa do Atlético para vesti-la, o que passa na sua cabeça? Bom, é como se fosse a primeira vez. Essa camisa realmente, ela cai muito bem para mim, e desde criança, eu quando visto, eu fico muito emocionado, e eu não sei como é que eu me sentiria vestindo outra camisa. A massa gritando rei, rei, rei. O que isso representa para você, Reinaldo? Isso é mais um estímulo para mim. A torcida do Atlético, ela realmente tem uma grande influência sobre você. Ela participa mais do que ninguém do jogo, e principalmente a nós, jogadores que fomos criados aqui dentro. Então nós gostamos do time, jogamos com amor. Ainda às vezes nós somos um torcedor a mais aqui dentro de campo. Dentro de campo. Eu acho que eu não preciso dizer muito. O Reinaldo, artilheiro do Campeonato Nacional, um excelente jogador. Eu acho que ele só tem um defeito, não sei se é defeito, ele joga muito com os cotovelos, o juiz não vê isso, mas fora disso é um excelente ponto de lança. Eu estou sendo privilegiado devido à minha posição de centroavante e finalizador. Por isso, tenho marcado os meus gols e disparar na artilharia. Agora, para onde você vai, Reinaldo? Bom, depois da missão cumprida, né? Tem de repousar, o guerreiro tem de repousar. E eu vou para casa, começo a assistir televisão até a hora do sono. Ok, Reinaldo. Este Reinaldo, o ponta de lança, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 77. Como joga o Corinthians hoje à noite? Com que escalação? Palinha joga? Todas essas perguntas foram impossíveis de serem obtidas aqui no Rancho Silvestre, em Imbu, onde o Corinthians está concentrado. O técnico Brandão proibiu o acesso à imprensa desde a parte da manhã. O Duque me deixou uma boa herança. Não, todo mundo pensa que eu estou me queixando de coisas, não. O Duque deixou um bom time, um número que eu gosto, de 22 jogadores. Não tive aqui que mandar ninguém embora que estava sobrando. Então o Duque deixou 22 jogadores para mim, bons jogadores, que a prova está aí. Não comprei ninguém nesses 6 meses e não vou comprar. E estamos lutando para isso. Quer dizer, então a coisa é igual de 54, que vou levando uma equipe para frente do que me deixaram. Carbone, principal artilheiro do Corinthians em 51, 52, 54. Este ano, o Corinthians será campeão? Bem, nesses últimos 23 anos, eu acho que a melhor oportunidade que o Corinthians se apresentou para ser campeão foi neste ano de 77. Aí nós não podemos esquecer que a Ponte Preta é uma grande equipe e ainda o título não está conquistado, mas há grande possibilidade. Você sente nesse time muita semelhança àquele que você jogava? Bem, com o Brandão, naturalmente naquela época a testa do elenco, eu tenho a impressão que ele imprimiu a mesma filosofia com os atletas e eles estão com garra, com luta e eles podem chegar facilmente ao título. Goiano, agora o Corinthians está com jeito de 54? Está muito bem e acredito em uma sólida vitória. Você sente que esse time se parece com aquele em quê? Em garra e técnica também, o time está bom. Eu acho que dessa vez não escapa mesmo, o Corinthians é campeão. Adãozinho. Que grande lançamento. Palinha parte para a abertura da contagem. Atenção, Palinha. Palinha bateu no goleiro, na testa dele. É inacreditável. 13 minutos, Corinthians 1-0.
forte do Corinthians. Acho que amanhã, contra a Ponte, se repetirá aquilo tudo de quarta-feira? Ou tem alguma coisa preparada, diferente, Brandão? Ainda vou pensar. Estou conversando com vocês aqui, mas isso, já que você me toca, eu vou deixar isso para domingo pela manhã. O segredo é a alma do negócio nesse instante? Segundo nível, né? Mas a tranquilidade que a gente nota no elenco é uma arma muito grande, não, Brandão? Não há dúvida que sim, eles estão serenos, estão tranquilos. Eu sempre digo, é mais um jogo que vem ou mais um jogo que passou. Como eu disse há pouco, nós temos que corrigir alguns erros que teve nesse jogo passado, para o jogo de domingo. Isso é uma conversa que vamos ter durante a concentração. Que é aí que se fala futebol. Aqui só se trabalha em futebol. Lá nós vamos falar sobre futebol. Ô, Brandão, ganha domingo? Se Deus quiser, vamos lá. Essa força. É isso aí, Brandão. O que falta para o Corinthians é que todos nós estamos buscando. Os senhores da imprensa, os jogadores, público, de modo geral, um campeonato. Vamos procurar esse ano, se Deus quiser, buscar este campeonato que falta ao Corinthians. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O plantel do Corinthians, eu já disse, e muitos endossaram a minha palavra, que é o melhor do Brasil. E devido a isso nós temos jogado desfalcados, o termo talvez não seja esse, de 4, 5 jogadores, e a equipe tem mantido o padrão. Mesmo nós perdendo certas partidas, mas a equipe tem apresentado boas condições de jogo. Isso não vai influir, pode jogar Jair ou Tubil, os dois são de nível de seleção brasileira, e nas demais posições também, se houver desfalque, os jogadores que entram têm condições de jogar, ter a mesma produção e, dependendo da oportunidade, talvez até mais. Esse aspecto nós estamos bastante tranquilos, que a equipe vai manter a mesma produção da partida anterior. Outro ídolo da época era o carioca Marcos Carneiro de Mendonça, o primeiro jogador a dar dignidade à ingrata posição de goleiro. No seu tempo, como ele mesmo conta, o futebol era realmente muito diferente. Em 1910, em junho de 1910, eu fui assistir ao jogo do Adoc Lobo Futebol Clube, do qual o meu irmão Luiz era parte no primeiro time. Tive a surpresa de estando na arquibancada do Fluminense, porque o jogo era contra o campeão da cidade, o Fluminense, e foram me buscar para jogar com 15 anos e meio, 4 meses de jogo, não sabia chutar direito, contra o primeiro time do campeão da cidade, que era o Fluminense Futebol Clube. Eu só comparo ao Pelé, o Leônidas. Com uma diferença. A época. Leônidas foi da época do rádio. Pelé é da época da televisão. Agora, por que o Brasil não foi campeão naquela época, em 38? O pessoal quis poupar você? Houve alguma... Não, houve muita conversa de bastidores em que o Pimenta tinha me poupado para o jogo da Itália, não sei o quê, e me lançou no jogo da Tchecoslováquia, onde eu me contundi e não pude jogar o jogo da Itália. Mas na realidade não foi isso, não. O sistema do Campeonato do Mundo, naquela época, era eliminatório. Não tinha esse negócio de jogar 3, 4 partidas, não. Jogou, perdeu, cai fora. Então era automático. Nós jogamos contra a Tchecoslováquia, jogamos contra a Polônia, decidimos na prorrogação. Ganhamos de 6-5. Jogamos contra a Tchecoslováquia, tivemos que realizar 2 jogos, que nem na prorrogação decidiu. Às 2 horas de futebol terminou um partido empatado. Então houve um terceiro jogo, que foi 48 horas depois. Então o Pimenta não tinha centroavante, porque o centroavante, meu reserva, não tinha condição de jogo, era o Nijinho. Ele estava inscrito pela Federação Italiana, era considerado jogador italiano, e equivocadamente o Brasil levou o Nijinho para a Copa do Mundo, mas acreditando que eu pudesse jogar todas as partidas. Quando veio esse princípio de lesão no jogo contra a Tchecoslováquia, que nós jogamos 2 horas. Pimenta disse, não adianta poupar você. Se for poupar para o jogo da Itália quinta-feira, se nós perdermos na terça-feira, não adianta poupar você que não vamos jogar contra a Itália, então vamos correr o risco. E aí, então, eu joguei na terça-feira, e não tive condição para jogar na quinta-feira. Perdemos o jogo, o título, e Domingos da Guia, mais uma vez, perdeu a cabeça. Cometeu um pênalti em Piola, que quase causou uma revolução no Brasil.
O jogador da Itália, Piola, ele chegou à linha de fundo, cruzou a bola. E a bola saiu pela linha de fundo. Eu, ao lado dele, ele me deu um toque no tornozelo para me provocar. E eu caí na armadilha dele. Eu deveria ter aceito o que ele me fez e caminhar para o campo sossegadamente. Não o fiz. Voltei-me e dei-lhe um pontapé no joelho dele. Ele aí fez aquilo que eu deveria fazer. Caiu, fez aquela cena. O juiz chegou para mim, o juiz era húngaro. Urururu. Tá bom, esse negócio é esse, eu vou sair de campo. E fui saindo. E o bandeirinha disse, não, Domingos Aguiar, não, volta. Me falou Domingos Aguiar em português. Eu voltei para o campo satisfeito. Mas quando voltei, o juiz estava pedindo a bola no meio do campo e botando na penalidade máxima. Zizinho, esse para mim foi extraordinário. Ele sabia tudo de futebol. E era um jogador muito corajoso, um jogador vibrante e um jogador espetáculo, porque ele jogava fino, sabia driblar, fazia gol. Era realmente uma estrela da época. Zizinho, o que aconteceu na Copa de 50? Por que a gente perdeu a Copa, hein? Bem, em 50 nós tínhamos o melhor time, talvez, o melhor time do mundo na época. E nós estávamos numa casa na Barra da Tijuca, um lugar bem isolado. Na época, os coleguinhas da imprensa, poucos tinham automóvel. Então nós vivíamos isolados lá. E nas vésperas da decisão do campeonato, nos trouxeram para São Januário. E São Januário passou a ser a política nacional, a sede da política nacional. Aqueles que queriam um pouco de prestígio com um cartaz que foi a Copa do Mundo no Brasil, iam para lá. No dia do jogo nós fomos retirados, por exemplo, que é um dia sagrado para o atleta profissional, alimentação. Nós fomos tirados da sala dos troféus do Vasco para ouvir discursos dos políticos da época, como o Cristiano Machado, que era candidato a presidente, o Ademar de Barro e suas comitivas. Então, é verdade que houve briga por causa de prêmios? Não, isso foi mentira. Inventaram uma briga com o Ademir. O Ademir, Jair, Danilo, a turma da Copa do Mundo, aqueles que não se afastaram, que estão muito longe, nós continuamos sempre juntos. O Ademir é meu amigão, adoro aquele queixo, pô. Ele agora operou a garganta, vai ter operado o queixo, mas o Nilton Santos, o Danilo, nós somos amigos até hoje. Amigos de sofrimento. Quer dizer que foi muita festa antes do jogo? Ah, mas houve. Houve festa de imagem, inclusive fotografias montada com o Brasil campeão do mundo. Eu assinei mais de 2.000 na véspera da partida. E o que você sentiu quando terminou o jogo, hein, Zizo? Bem, o mundo caiu para mim. Jogada de sempre, linha de fundo. Quer dizer, agora jogar é mais difícil para o marcador, né? Apesar que ele sabe que eu vou. E acaba eu indo e ele ficando, né? Se você tivesse que iniciar a sua carreira agora, Mané, de novo, quais as coisas que você faria e as coisas que você não faria? Bom, primeiro eu não assinaria contrato em branco, né? Eu faria, não assinaria contrato de banco. E o que eu não faria? Perfeito. Jogar machucado e tomar injeção do joelho. Você fez muito isso na sua carreira, Mané? Bastante. Mas tudo bem. Em 66, apesar da minha pouca idade e da inexperiência, eu já achava que poderia ser assim, o jogador ideal para jogar no ataque da seleção brasileira ao lado do Pelé. Mas em 66, na Copa, não foi possível a nossa participação junta. E apesar daquela fase ruim de 66, daquelas contusões do Pelé, problemas dentro de campo, que ele foi muito caçado, aquela coisa toda, eu achava que nós ainda voltaríamos a jogar junto como efetivos na seleção. E em 69, quando o João Saldanha assumiu a direção da seleção, ele logo no primeiro treino nos colocou junto. E eu acho que deu certo. O que pensam? O que pensa o líder umbandista Euclides Barbosa, o Jaú? Os jogadores de hoje têm medo da bola. Porque conforme a bola chega, ele já despachou. Né? Não tem um drible, não tem uma classe, não tem nada. É rapidamente. É um ou outro jogador que se chama ídolos, que eles põem como ídolo, porque sabe controlar uma bola, sabe driblar uma joga, tem atenção para quem está passando aquela bola toda, né? Então, esse já se torna ídolos do futebol, né? Entre os 11 que estão ali. Que pensa o ex-técnico Tomás Soares da Silva, Zizinho? Bem, houve um período do futebol brasileiro que não jogava 4-2-4. Então jogava 4 homens na frente, 4 atrás e 4 leões brigando de uma área a outra, né? Só ter um pulmão quase de aço.
para correr esse campo todo. Hoje desce todo mundo ajuda o jogador de meio campo, meio campo, depois é uma sopa. E o comentarista esportivo Ademir Menezes, o que pensará? Há diferença. O futebol no passado era mais espetáculo. Hoje é um futebol mais competição. Os senhores, através da própria escalação, devem ter notado isso. Eu peguei uma época em que um time era escalado com 1, 2, 3 e 5 atacantes. Mas o negócio foi entrando no problema da defesa e foi aumentando o número para trás e diminuindo para frente. Há equipes que hoje empregam 1-4-4-2, outras até que faz 1-4-5-1, apenas um atacante. E o futebol perdeu a beleza do jogo. O que pensa o fiscal de rendas Domingos da Guia? Eu creio que hoje é mais uma preparação física. Hoje o atleta é realmente o atleta. Ontem era o cérebro. O jogador como Frenderrache, Zizinho, Ademir Menezes, Ipojucan, Chico e um grupo enorme de valores jogavam o futebol. Um futebol mais lento. Mas funcionava sempre mais o cérebro do jogador do que a preparação física. Hoje é mais a preparação física. Por isso eu acho que tem menos valores. E, finalmente, o que pensará o comerciante Nilton Santos? Na minha época, não. Na minha época, eu era proibido de passar do meio do campo. Eu não podia atacar. Fosse em seleção, fosse em clube, no Botafogo, que eu estou jogando no Botafogo, eles proibiam de passar do meio do campo. Não era normal. Você acha que um jogador como Garrincha, hoje em dia, não jogaria como jogou em 58, 62? Pois se naquela época cercavam 4, 5 Garrincha e ele fazia o que fazia, imagina deixar um com Garrincha. E Deus me livre, ele ia depravar, qualquer defesa ele anarquizava. Muita gente acha até que jogadores da minha época não jogariam hoje. Eu acho que teria que se preparar melhor fisicamente. Mas jogar futebol hoje nós jogaríamos tranquilamente, porque nós sabíamos. Não, no meu tempo de futebol, jogador, principalmente, né, não desfazendo da mocidade de hoje, a evolução do nosso futebol, viu? Era o amor. A gente tinha amor à camisa, tinha amor, por acaso, num campeonato paulista, num campeonato brasileiro, viu? A gente lutava para aquilo que era nosso, viu? Era aquele amor verdadeiramente, lutar para ganhar mesmo. E se não ganhava, nós tínhamos aquele valor de jogadores. Viu? Vocês ganhavam muito dinheiro na sua época? Na minha época, verdadeiramente, desde que eu comecei, não digo ganhar dinheiro. O primeiro dinheiro que eu ganhei, não ganhei dinheiro, foi um emprego na Companhia Antártica e para os jogos ganhos a gente ganhava passe de bonde. Eu gostava de jogar futebol, fazia na maior alegria. E quando ia para a Europa, então, que eu gostava, porque eu me divertia, ganhava dinheiro e jogar contra aqueles pé duros. Hoje está mais difícil, o futebol melhorou bastante. Na minha época, a gente ia lá e ganhava de todo mundo. Nós fizemos uma excursão em 1955 que nós empatamos 2 jogos em 17, comemos todas. Então era divertido. Você passava por cima da bola, os caras corriam atrás. E driblava à vontade, era uma beleza. O Garrincha então deitava e rolava. Nilton Santos, o jogador hoje em dia é mais mercenário do que antigamente ou sabe melhor defender os seus direitos? Não, hoje ele sabe melhor defender seus direitos. Eu acredito que hoje, inclusive, existe a associação de jogadores de futebol, existe o FUGAP, que ampara os jogadores de futebol, existem sindicatos. Então, acho que eles estão na boa. E depois, o futebol está muito valorizado, né? O país tricampeão do mundo tem que valorizar. Então, você vê aí, 150 milhões, 200 milhões. Os meninos estão pedindo alto e pode pedir, poxa. Futebol não dura a vida toda. E estão valendo isso? Hein? Estão valendo isso? Tanto vale que eles dão, né? Os dirigentes acham uma beleza. Porque o dirigente não está mexendo com o dinheiro dele, não é não? Eu queria ver ele trabalhar assim como eu trabalho aqui na loja e dar dinheiro à vontade. Ele não sente na pele quando faz burrada, não é não? O cara quer 200, ele dá 250. Amanhã fica ruim o negócio e o médico me proibiu de assistir futebol. Se manda e deixa o problema para outro.